Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sim, espero. Hoje, nossa aula será relativa às leis de Newton, né? Só que, dessa feita, nós iremos utilizar o recurso do simulador da FET Colorado, ok? Então, é isso que estamos apresentando aqui na tela. Perfeito? Então, vamos começar aí, dar uma breve descrição de cada uma das leis, né? E aplicamos na sequência o simulador para cada uma delas, ok? Então, vamos lá. A primeira lei de Newton é aquela que trata da inércia, né? Então, o que Newton falou nessa aí? Se o corpo ele estiver em repouso, assim ele permanecerá. E se o corpo ele estiver em movimento retilíneo uniforme, com uma velocidade constante, ele assim também permanecerá, né, desde que essa movimentação, como o próprio nome diz, seja em linha reta, não exista curva. Então, para a gente verificar isso aí, vamos aqui na opção de movimento e vamos colocar aqui os valores, né? Então, temos um caixote de massa 50 quilos sobre um skate. Veja, isso aí está atendendo perfeitamente a questão do equilíbrio estático, ou seja, esse corpo aqui ele está em repouso. Por quê? Velocidade zero, como está indicado aqui no velocímetro, e ele está totalmente parado, né? Se tem velocidade zero, a aceleração também é zero, ok? Para a gente fazer a outra situação, precisamos empregar uma força. Então, para isso, vamos usar o nosso amigo aqui, robô, para empregar essa força e vamos ver a movimentação que ocorre. Então, vamos lá, 50 newtons, veja que ele começou a se movimentar e a velocidade lentamente aumentando. Eu aumentando um pouquinho mais aqui, ó, a velocidade vai crescendo, né? Então, percebam, ó, dei um pause aqui, velocidade saiu do zero, está em 17,7 metros por segundo. Vamos dar continuidade. A velocidade aumentou. Quando chegar aqui em 40 metros por segundo, o robozinho ele vai se desprender aqui do bloco e percebam, ele continua em movimento retilíneo e uniforme. Okay? Então, é essa situação que nós encontramos. Perfeito? Então, atendeu as duas situações. Bom, vocês devem estar se perguntando, poxa, professor, e a aceleração, como é que fica nessa condição? Então, aqui, através desse simulador, a gente vai fazer uma verificação. Então, vamos lá. Vamos para a opção aceleração. Então, na opção de aceleração, nós não temos mais aquele skate, né? E aparece até a condição de atrito. Porém, eu posso colocar uma situação onde não exista atrito, ou seja, esse caixote está apoiado sobre o gelo, ok? Então, vamos apresentar aqui os valores. Então, está aqui apresentado a massa do caixote, mesmo 50 quilos. Aqui nós temos um demonstrativo das forças aplicadas no caixote, então vai aparecer o somatório aqui, o valor. Aqui nós temos o velocímetro, tanto analógico quanto digital, né? E aqui embaixo nós temos
um indicador de aceleração. Esse indicador de aceleração, ele mostra aqui para o meu lado direito, então, valores positivos, né? E para o meu lado esquerdo, valores negativos. Eu vou aplicar força da mesma forma, valores positivos. Vocês vão observar que a aceleração, ela também será positiva, né? Então, vamos lá. Naquela condição do caixote parado, né? Em equilíbrio estático, velocidade zero, aceleração zero. Agora vamos aplicar uma força e observar o que acontece com a aceleração e velocidade. Então, vejam. No mesmo sentido, né, da força aplicada, ok? E a velocidade aumentando até chegar àquele limite onde o robô se desconecta, né? E o nosso bloco aqui, o nosso caixote de 50 quilos, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, nessa condição, nós chamamos de um equilíbrio dinâmico, né? Que ele não vai parar. Perfeito? Então, essa aí é a comprovação da primeira lei de Newton. Ok? Vamos agora fazer a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, ela é baseada no princípio fundamental da dinâmica, né? Então, ela basicamente nos mostra uma equação, que é o somatório de força resultante, ela é igual ao produto da massa pela aceleração. Lembrando, né, que a força, tanto a força quanto a aceleração são grandezas vetoriais, né? Enquanto que a massa é uma grandeza escalar. Então, vamos fazer uma aplicação aqui nessa condição, mostrando, utilizando não só a força aplicada, mas também a força de atrito. Então, vou dar uma reguladinha aqui na força de atrito. Vamos apresentar aqui os valores, né? E vamos dar início. Então, iniciando aqui com 50 newtons, observe, ó, força aplicada 50 newtons, força de atrito 50 newtons, elas se opõem, então elas se anulam, a soma das forças é zero. Então, não temos nenhuma movimentação, consequentemente, a aceleração é zero e velocidade zero também, ok? Vamos aumentar, então, essa força. Olha, agora está tendo um movimento. Por quê? A soma de forças deu, nesse sentido aqui, para o lado direito, 97 newtons, né? E a força de atrito está apenas com 53. Com isso, a aceleração está apresentando já um valor de 1,94 metros por segundo ao quadrado e a velocidade está em 8,7 metros por segundo. Vamos aumentar um pouquinho mais. Liberando aqui, aumentando a velocidade, aumentando a aceleração. Pronto. Então, agora o que aconteceu? Não tenho mais a força aplicada pelo robô, só tem a força de atrito. Qual é a tendência agora? Uma aceleração negativa, né? Ou desaceleração, e a velocidade vai tender a ir a zero. Tá diminuindo, diminuindo, até que ele vai parar. Ok?
Vamos fazer agora uma verificação. Vou retirar todo o atrito. Vamos observar essa equação que eu falei, o somatório de forças, né? Que é igual a massa multiplicada pela aceleração. Então, a massa desse caixote, 50 quilos. Vamos observar aqui a aceleração e a velocidade e ver se realmente vai dar o valor da força aplicada. Então, vamos lá. Então, 50 newtons. Olha só, 50 quilos, tá? É a massa, multiplicado por 1 metro por segundo. 1 vezes 50, 50 newtons. Vou dar sequência aqui. Aumentei aqui 2 newtons, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 50 quilos, 100 newtons. Aumentando, 3 multiplicado por 50 quilos, 150. E agora a aceleração zerou e continua numa velocidade constante. Ou seja, atendendo aquilo que nós vimos na primeira lei, porém aqui nós fizemos uma conta, né? Aplicamos o valor da massa multiplicado pela aceleração. Muito bem. Vamos agora fazer a mesma situação, só que utilizando do atrito. Então, vamos lá. Cem newtons aqui, ó, eles estão se equivalendo, né? Então, não o nosso bloco aqui, o nosso caixote ainda não entrou em movimento. Vou aumentando aqui lentamente. 101, 102, 105, ainda não. 109, 110. 126, começou a aceleração e o movimento. Vou aumentar mais um pouquinho. Aumentando um pouquinho, aumenta a velocidade, ok? Então, vejam só. Nessa condição, a gente tem uma aceleração de 0,72. Está muito quebrado, eu vou aumentar um pouquinho. Pronto. 1,02 vezes 5 vezes 50 quilos vai dar esse diferencial, que é o quê? Os 51 newtons, né? Que é exatamente a diferença entre a força aplicada e a força de atrito. 51 newtons. Vamos aumentar mais um pouco aqui. Pronto, agora só está por conta da força de atrito. Perfeito? Então, deu para perceber que essa equação que mostra o princípio fundamental da dinâmica realmente funciona aqui no nosso simulador. Perfeito? Ok. Agora, pessoal, a gente vai dar uma conhecida na terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é aquela que trata da ação e reação. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Ela ocorre em corpos diferentes, né, por contato, e ocorre aos pares, né, são duas forças. Então, essas forças, elas possuem o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos opostos. Aqui dentro dos nossos simuladores, a opção que a gente tem para representar melhor isso aí seria aqui o cabo de guerra. Tá?
Então, o cabo de guerra, né, é aquela situação onde você tem uma corda, essa corda aqui ela vai estar tensionando esse carrinho, e eu vou colocar aqui os participantes, né? Ó. Então, esse participante aqui faz uma força de 50 newtons à esquerda. Então, eu vou colocar um outro na mesma proporção. Então, o que é que aconteceu aqui? O equilíbrio, né? Ó. A soma de forças é zero. Se eu dou início só com esses dois participantes, olha o que vai acontecer. Continua, soma zero e não se movimenta, não existe velocidade. Ok? Aumentando aqui um pouquinho, ó. Colocar esse participante, colocar esse participante. Agora a gente está com 150 newtons, né? Em sentidos opostos. Vou dar início, ação e reação, né? Só vai sair dessa situação se eu desequilibrar isso aí. Colocar, por exemplo, essa pessoa aqui, aí, ó, começa uma movimentação. Perfeito? Então, a gente tem que estar sempre com a mesma proporção de forças, né? Ok? Então, aqui, ação e reação. Ação e reação, né? Mostrando aqui os valores, ó. Os valores, 300 newtons, somatório é zero, né? E aqui, 350 newtons para cada lado. Então, não vai conseguir até que um reduza a força aplicada, aí vai acontecer a movimentação. Como, por exemplo, aqui, ó, eu retirar esse cara, começa a movimentar, porque aqui eu tenho uma força maior, ó, 350. Mas, na verdade, para a terceira lei, a situação tem que ser idêntica às forças. A força aplicada, ela recebe o mesmo valor com sentido oposto e mesma direção. É o que está mostrando aqui. Né? Direção a mesma, sentidos opostos e o módulo é igual, 350 newtons. Ok, pessoal? Bem, é isso então. Agradeço aí pela atenção de vocês. Recomendo que baixem esse simulador, que ele é bem interessante, e vocês podem tirar várias conclusões relativas à teoria que foi passada em sala de aula. Perfeito? Então, fico à disposição para qualquer dúvida e até uma próxima. Grande abraço a vocês.